No dia a dia, seja dentro de casa ou nas ruas, de alguma forma estamos expostos à poeira, fumaça de veículos e mudança de temperatura. Além disso, no mês de junho tem a chegada do inverno e os festejos com queima de fogos de artifício. Todos esses fatores também podem desencadear uma crise ou agravar os sintomas das alergias respiratórias. Por isso, neste Sertão Saudável, saiba quais são as principais dúvidas e também como diagnosticar e tratar essas doenças. Quais são as alergias respiratórias mais comuns? As alergias respiratórias mais comuns normalmente são a rinite, a asma e a conjuntivite alérgica, né? Existem outras, mas assim, as respiratórias básicas são essas, extremamente frequentes. Doenças alérgicas podem se manifestar em qualquer idade? Sim, você pode ter uma doença alérgica em qualquer faixa etária. Agora, existem algumas doenças que são mais típicas de determinada faixa etária, como, por exemplo, quando a gente pensa em alergia alimentar, leite e ovo é mais na criança, as alergias respiratórias, a rinite, normalmente você pode ter em qualquer idade. A asma é muito comum na criança mais nova e alguns pacientes podem persistir até a idade mais velha, mas qualquer idade você pode aparecer com uma doença alérgica. Quais as consequências de ter uma crise alérgica frequente? Depende. Se a gente está falando de uma rinite alérgica, você pode ter uma rinocinusite, que a sinusite bacteriana ela é uma complicação frequentemente ela é uma complicação de uma rinite alérgica. Se for uma asma e uma asma não bem tratada, com o passar dos anos você vai ter uma perda da função respiratória. E quando chegar na idade adulta ou idoso, você vai ter mais dificuldade para respirar. Eu gostaria de saber qual a diferença entre rinite alérgica, gripe e resfriado. A rinite, na verdade, é uma inflamação da mucosa do nariz, que é a pelezinha que recobre o nariz por dentro. Então, quando você tem um resfriado, você também tem uma rinite, mas é causada por vírus. A rinite alérgica, normalmente, são os alérgenos do ar que causam. Então, os ácaros que estão presentes na poeira, epitélio de animais, mas ambas são rinites, são inflamação da mucosa do nariz. Como identificar uma tosse alérgica? Tosse alérgica é um termo muito utilizado pela população em geral, mas na verdade qualquer processo alérgico, seja uma asma, seja uma rinite que dá um gotejamentozinho posterior atrás da garganta, ela pode causar uma tosse alérgica. Então o ideal é ir para um especialista para identificar qual é o processo que está levando àquela tosse. Eu gostaria de saber se pode tomar medicamento para asma e rinite durante a gravidez? Pode e deve, só que deve ter uma orientação adequada de um especialista. Na verdade, a asma na gravidez pode inclusive prejudicar o bebê pela falta de oxigenação. Agora, não são todas as medicações. Então, tanto para a asma quanto para a rinite, hoje em dia nós temos assim, uma variedade enorme de remédios que são liberados e que podemos fazer uso com tranquilidade. Morar na cidade e a poluição contribui para desenvolver as alergias? Contribui bastante. A poluição, ela funciona como um irritante da mucosa e pode desencadear sintomas alérgicos. Inclusive, hoje em dia, uma coisa que tem se proposto bastante é criar, principalmente crianças, mais ao ar livre, em ambientes mais contato com a natureza. O que causa menos incômodo, tempo seco ou frio? Na verdade, depende do paciente. Todos dois podem causar incômodo. O tempo seco ele pode levar a uma fragilidade da mucosa do nariz e pode levar a sangramentos mais frequentes. O frio normalmente ele está associado com o tempo seco também. A umidade ela pode aumentar a quantidade de fungo e alguns pacientes piora. Então, na verdade, isso vai depender de paciente para paciente. Crianças são mais suscetíveis a ter alergia? Algumas alergias são mais frequentes na infância. Então, a gente tem uma quantidade grande de crianças com asma, principalmente aquelas desencadeadas por vírus. Na infância, nós temos muitas alergias desencadeadas por processos virais. Então, a criança, quando entra na escola, que pega muito resfriado, muita virose, desencadeia crises de chiado, crises de falta de ar mais frequente. A dermatite atópica, que é uma alergia de pele, é muito frequente na criança, embora todas elas possam ocorrer em qualquer faixa etária. Purificadores de ar podem evitar crises alérgicas? O purificador de ar, na verdade, ele é controverso. O que nós orientamos mais é fazer a higiene do ambiente. Capas de colchão, evitar ursinhos de pelúcia, né? Os umidificadores também. Algumas crianças se beneficiam, porque como já falei,
O ambiente seco, ele pode piorar a mucosa nasal, pode levar a sangramentos. Então, algumas crianças realmente melhoram com os umidificadores. Os purificadores, eles são bem controversos na literatura. Continue com a gente, porque no próximo bloco tem informações sobre o diagnóstico e os cuidados no tratamento das alergias respiratórias, principalmente com crianças e idosos. Nesse segundo bloco, eu vou tirar algumas dúvidas sobre diagnóstico e alguns cuidados com o alérgico. O diagnóstico da alergia, ele é feito fundamentalmente com a história clínica. Então, a história é extremamente importante. O paciente relatar quais são as suas queixas e quais são os seus sintomas. Fora a história clínica, nós podemos lançar mão de alguns exames. Teste alérgico, que pode ser feito no sangue ou na pele, que é o teste cutâneo. A espirometria, que o paciente asmático nós temos que lançar mão para saber como é que está a função respiratória. Se for uma alergia de pele, nós temos o teste de contato. Após o diagnóstico, vai depender muito do tipo da alergia, né? Então, um dos cuidados é o cuidado com o ambiente. Não necessariamente você precisa reformar a casa, mas você diminuindo a quantidade de acúmulo de ácaro, que é um dos principais desencadeadores da alergia respiratória. Então, assim, capa de colchão, capa de travesseiro, evitar muita cortina de tecido, bicho de pelúcia no quarto, livros, tudo que acumula poeira pode piorar. Com relação aos cuidados, na verdade, tem os cuidados de ambiente, né, que nós já falamos anteriormente, evitar os acúmulos de ácaro, os acumuladores e os desencadeadores das crises alérgicas, né, conhecer os gatilhos, que são aquelas situações que desencadeiam crise, e fora isso tem um tratamento, né? Então, o tratamento pode ser um tratamento medicamentoso, além dos cuidados, né? Que é depender do tipo de alergia, usamos spray nasal, usamos as bombinhas, as nebulizações, né? E existe também tratamento à base de imunoterapia, que são as vacinas de alergia, conhecidas assim popularmente, que vão fazer com que o paciente induza a tolerância e ele vai ficar menos suscetível a crises alérgicas. A higienização nasal é muito importante. Porque, na verdade, quando a gente fala sobre rinite alérgica, estamos falando sobre a inflamação da mucosa do nariz. Então, para isso, você tirar os alérgenos, tirar os irritantes, soro fisiológico várias vezes ao dia, principalmente nas crianças, é extremamente importante, basicamente com soro fisiológico. Com relação ao ventilador e o ar-condicionado, é uma dúvida bem frequente das pessoas. O ventilador ele tem um problema de espalhar os ácaros, de espalhar a poeira no ambiente. O ar-condicionado isso não acontece, então na verdade o ar-condicionado ele é até melhor, se ele for limpado com frequência. O problema do ar-condicionado é que normalmente para você estar no ar-condicionado você está num ambiente fechado por exemplo, nas escolas as crianças ficam ali confinadas naquele ambiente fechado, passando os vírus uns para os outros, o que pode ser um desencadeador das alergias. Se a pessoa suspeita que tem alguma alergia, se é só resfriado de repetição, porque frequentemente o paciente acha que são resfriados, mas na verdade são processos alérgicos, então o ideal na verdade é procurar um especialista, procurar um alergologista para dar o diagnóstico adequado e tratar de forma adequada, além do tratamento, a orientação de ambiente, a orientação dos cuidados para evitar ter crise e melhorar a qualidade de vida, porque o principal objetivo na verdade do tratamento é melhorar a qualidade de vida do paciente.